você tinha outras disciplinas, né? Sim, e As superação, né? eletivas, né? Nós trabalhamos projetos, né? Sim, Projeto de vida, ahn, daí a eletiva, como você isso, a disse, eletiva. né? O ano passado, daí fora da pandemia, né? Nesse ano agora que passou, eu trabalhei com oratória com os alunos, inclusive fizemos alguns podcasts, Isso, aí que teve o foi, podcast que foi gravado com eles, né, envolvendo o Grêmio. Foi sim, uma experiência bem, bem nossa, legal. foi. Fala um pouquinho dessa. Nossa, essa experiência para mim foi muito bacana, E muito os alunos bacana. adoraram, né? Eles amaram, foi assim, muito, deu um incentivo muito grande para a liberdade deles de falar, de pensar, né? Sentadinhos aqui, às vezes eu nem estava junto, observando o resultado da Uhum, conversa deles. Eu fiquei assim apaixonada pela forma como eles abriram o coração. Algumas perguntas eram meio, né, difíceis de você dar uma resposta sem você entrar um pouquinho no lado pessoal. sim. E eles não tiveram assim vergonha, falaram com muita delicadeza deles próprios, de outras pessoas. Então, eu achei assim que o podcast deu uma liberdade de expressão, ajudou muito nessa elaboração até do que eles queriam dentro do projeto de vida, que é Uhum, algo muito próprio da nossa escola, né? uhum. E aí eu fiquei muito assim contente com o resultado e com a empolgação, porque eles voltaram para a sala de aula contando para os colegas, sabe, mostrando assim uma outra face da nossa aula que foi muito bacana. É aquela prática que foi, né, vamos dizer assim, a experiência que foi colocada em prática, toda aquela teoria, e a Isso. partir dali eles desenvolveram, viram como se pode aplicar, Isso, todo o contexto, e né? perceberam que dá certo, né, Kleber? Sim. Perceberam que dá certo, porque eu acho assim, eu trabalho com, né, vamos falar de idade aí, trabalho com adolescente, praticamente eu trabalhei todo o meu tempo de professor, eu tenho 30 anos de sala de aula, eu trabalhei praticamente todo esse tempo com jovens de ensino médio. Uhum. Então eu percebo que né, essa é uma fase complicada para eles. Apesar da gente às vezes falar assim, mas eles já são adultos. Na verdade, eles não são nem adultos e nem criança, É. né? E eles têm uma série de dúvidas, eles têm uma série de medos. A E, ansiedade e isso. aflorando, né, E, cada as, vez mais. e às vezes eles se escondem atrás de alguns trejeitos, de algumas falas, que você fala, nossa, esse menino é muito mal educado, mas você vai cutucando, conversando, conhecendo um pouquinho mais, você percebe que às vezes essa fala, na verdade, é uma fala de aproveitar como se fosse um escudo. É a Uhum. fala do escudo. Eu preciso me esconder de alguma coisa. Então, o podcast deu assim, a aula de oratória, de certa forma, deu uma certa liberdade de Para eles se expressarem, vamos dizer colocar um assim. pouquinho. Aí eu gosto disso, eu não gosto disso, né? Às vezes eu ouvi até coisas que me magoavam, né? E de repente, daí conversa. Não, professora, é que a gente pensa isso, a gente gosta. Então, daí você fala, poxa, né? Não dá nem para ficar chateado. São eles, Uhum. é deles, né? Então, foi muito bacana. Será que isso é um diferencial do PEI em relação à escola regular, essa aproximação mais? Eu acho que sim. Porque tem a tutoria, né? É A tutoria ela vai cada vez trazer, acho que esse aluno mais mais próximo presente, do né? professor. Se ele quer conversar, se ele quer trocar uma ideia, ele tem ali um professor, o tutor dele, que está mais presente com ele. E mesmo quando não é o tutor, eu percebo que ele sente a vontade de buscar alguém Sim. para colocar aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele precisa, de repente, de uma conversa. E é um diferencial da PEI. Eu acho que pelo tempo que eu fiquei numa regular, apesar de todos os grupos que passaram, né, comigo pela regular, foi assim, tem grupos que até hoje a gente se Uhum. encontra, a gente conversa, existe essa, né, essa aproximação, mas
dentro da PEI, o formato que ela propõe é muito mais, eu acho que é muito mais vantajoso para o aluno e para o professor no trabalho, no dia a dia, né? Em alguns aspectos, se não na maioria dos aspectos de uma sala de aula. É, porque além da construção do projeto de vida, né? Essa aproximação, ela só tende a facilitar isso, né? Exatamente. E você fica muito mais aberto até para entender que projeto de vida é esse do aluno. Uhum. Porque projeto de vida a gente já discutia na escola regular. A gente já conversava com o aluno, tanto que eu mesmo participei com outros colegas de vários projetos onde a gente trazia profissionais para dentro da escola para tentar ajudar esse aluno a encontrar o seu caminho, né? O que ele está buscando, quais são as aspirações. Mas a PEI, eu acho que ela deixa muito mais próximo, você consegue ficar mais atento a esse projeto de vida, né? E você dar, às vezes, até um feedback para o aluno do tipo, olha, esse que você está buscando, acho que não é bem isso. Eu tive mesmo um dos meus tutorados que, desde o momento que ele entrou no ensino médio, ele queria ser tatuador, Uhum. e agora, no final desse, né, o último ano, que foi o terceiro ano do ensino médio dele, foi o ano passado, quando a gente estava finalizando ali por outubro, a gente começou a conversar e eu fiz assim, e aí, gente, vocês vão fechar esse ciclo nesse projeto de vida? Ele fez, eu não. Então, né, É, porque o projeto de vida ele tá mudando, né? A cada momento, a cada instante, né? então a gente fica assim, nossa, Crescendo, ajudei ele crescendo. a enxergar um pouquinho mais. Não que ele não tivesse capacidade, ele é um excelente, ele desenhava muito bem, né? Até brincava com ele, vai dar um bom tatuador. A pessoa que tiver o seu desenho tatuado pode ficar tranquilo que não vai Aham. ter problema. Mas ele percebeu que ele queria mais da vida. Ele queria outras, né? Não que ser tatuador seja algo ruim, mas ele queria mais, além. Não que ele Uhum. não possa, ainda ele brincou. Quem sabe isso não seja um hobby? Então, assim, é É, porque legal. atrás do desenho tem uma animação, né? Tem O muita quanto pode crescer coisa. junto com uma animação. É, a arte sempre foi, né? Mas principalmente hoje pela tecnologia, né? Ela tem uma vida, ela tem algo que vai sim tocar o ser humano, que vai fazer a pessoa mudar de atitude, mudar o jeito de ser. Ela ajuda em certas opções, certas escolhas que você vai fazer na sua vida. Eu acho que a arte ela ajuda a abrir esse leque que muitas vezes você tem uma caixinha ali fechadinha. Uhum. Então, É apesar aquela história, né? Você vai fazer uma caixa, você pode fazer uma caixa de qualquer jeito ou uma caixa. muito elaborada, É, né? então. Então eu acho assim que a arte ela abre mesmo portas. Então é claro que no caso desse aluno ele teve uma série de influências, né, Uhum. que motivaram ele a ter esse pensamento. Mas puxando sardinha para o meu lado, eu acho que a arte aí foi uma grande ajuda para essa busca também, né? Porque ele gostava muito de arte, ele era uma pessoa que o tempo todo, né, estava ali estudando, né, vinha fazer perguntas sobre Certo. artistas, sobre movimentos, né? E principalmente a atuação da tecnologia dentro da arte, né? Como podia aplicar, né? Isso, então eu achei assim que ela também foi uma motivadora e ela acabou ajudando nessa escolha que ele quis pro final, Legal.